João capítulo 1, versículo 9 e 10 diz assim: Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Hoje eu quero falar sobre o tema, dentro do nosso tema maior, sobre pérolas preciosas no caminho cristão. Eu quero falar sobre a sombra do Messias, a sombra do Messias. O personagem do Velho Testamento, conhecido como José do Egito, filho de Jacó, ele é uma sombra ou uma figura que anuncia a vinda de Cristo. Não existe sombra sem original. Não existe sombra sem que haja uma fonte de luz. Sem luz não há sombra. Jesus, sendo a luz, como nós lemos os versículos em João capítulo 1, Jesus ele lança sombras da sua existência e ele lança sombras sobre a sua chegada, ele sendo a luz que ilumina o mundo. O livro de Gênesis, como nós já sabemos, ele é uma espécie de sementeira de todas as doutrinas que existem na Bíblia. Todos os ensinamentos, todas as doutrinas que nós vemos em toda a Bíblia, você vai encontrar ela no livro de Gênesis. Toda a Bíblia, qualquer doutrina, você vai encontrar ela em Gênesis, mesmo que seja de forma semente embrionária, mas está lá. Não existe doutrina que não esteja presente no livro de Gênesis. E nela nós temos muitas figuras que lançam sombras, essas sementes lançam sombras sobre as demais doutrinas que vão surgir. E nós temos várias sombras do Messias no livro de Gênesis. Nós temos Adão, que é um tipo de Cristo. Ele é chamado de primeiro homem e Cristo é o segundo homem. O primeiro homem trouxe a queda, o segundo homem trouxe a salvação. Então Adão é uma figura, uma sombra, uma espécie de Cristo. Nós temos Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, a quem Abraão pagou dízimos, que fala que ele não tinha pai nem mãe, nem começo de dia. Ali não era uma sombra, mas como ali era o Cristo. Ali no Velho Testamento, o sacerdote de Melquisedeque era Cristo, era uma aparição de Cristo no Velho Testamento. Você fala, pastor, como é que é possível Cristo no Velho Testamento se ele só nasceu durante o Novo Testamento? Mas Cristo sempre existiu. Cristo não nasceu em Belém, ele sempre existiu na eternidade. A Bíblia fala que não só Cristo existia, Cristo foi quem criou o mundo. Cristo foi quem criou, Cristo é o arquiteto do mundo. Então, ele sempre esteve presente, ele simplesmente tomou forma humana, mas ele apareceu em momentos pontuais no Velho Testamento. O capitão dos exércitos do Senhor, que apareceu para Josué, logo antes da tomada de Jericó, na entrada da Terra Prometida, ali era Cristo, o capitão do Senhor dos exércitos, tá? dos exércitos do Senhor. Então nós temos essas figuras, nós temos a semente de Eva, que Deus, ao julgar Adão e Eva, falou que a sua semente irá ferir a cabeça da descendente da serpente, no caso do Satanás. Então, nós temos essas figuras e nós temos a promessa feita para Abraão, Isaque e Jacó, de que haveria um descendente e, claro, dentro dessa linhagem tem José do Egito, José, filho de Jacó, e é o que nós vamos focar hoje. Em Gênesis 37, relata a história de José. Começa a relatar a história como uma sombra, um tipo de Messias. E os eventos na vida de José do Egito, eles apontam para o propósito e a missão de Cristo que viria. Então, eu quero hoje ver alguns paralelos entre a vida de José, filho de Jacó, José, príncipe do Egito, e o Messias, Cristo, Jesus. E o tema, como já anunciei, a sombra do Messias. Olhem comigo para Mateus 3.
Mateus capítulo 3, e no versículo 17, nós vamos ver o primeiro paralelo que há entre esses dois. O versículo 17 de Mateus 3 diz assim: E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A primeira semelhança é que tanto Jesus quanto José, eles eram amados do Pai. Amados do Pai. Deus Pai deixa bem claro desde o início, e aqui é Mateus 3, no início do ministério de Cristo, que ele ama, que Deus Pai ama Deus Filho. E o mesmo é verdade em relação a José e seu pai Jacó, conhecido também como Israel. Em Gênesis 37, versículo 3, e Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Nós sabemos que isso deu muitos problemas com os outros irmãos, mas a verdade é que José do Egito era amado do seu pai mais do que os outros irmãos. Então, de todos os filhos de Jacó, Jacó amava mais a José. Então aqui nós temos essa semelhança, que José foi o filho amado de Jacó, assim como Cristo foi o filho amado de Deus Pai. Isso então antecipa o relacionamento entre pai e filho no Messias sendo enviado também, que é justamente a outra semelhança, é que tanto Cristo quanto José foram enviados. João capítulo 20, se você for rápido de Bíblia, João capítulo 20, versículo 21, disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então aqui nós temos Jesus falando que Deus Pai o enviou, no caso, a humanidade. E Jesus foi enviado com uma missão. Lucas 19, 10, porque o Filho do Homem veio. Então foi enviado para quê? Veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que se havia perdido? O que precisava ser salvo? A humanidade, os homens, a raça humana, porque ela foi perdida logo no início, quando Deus criou Adão e Eva, logo na primeira geração, digamos, já houve a queda, havia se perdido. Então Jesus veio salvar, resgatar, buscar aquilo que se havia perdido. Igualmente Jacó. Jacó também enviou José aos seus irmãos, lá em Gênesis 37, versículo 13. Disse, pois, Israel a José: não apacentem os teus irmãos junto a Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. Então nós vemos que José foi enviado de Jacó, assim como Cristo foi enviado do Pai. Então ambos os pais enviaram os seus filhos em missão. Jesus foi buscar e salvar, e José foi enviado para os seus irmãos, que o pai, Jacó, temia que se haviam perdido. Eles foram e não voltaram mais, apareceram, já tinha passado o dia do retorno. Então José foi enviado para buscar, não vou dizer salvar, mas para buscar os irmãos que estavam desaparecidos, sem notícias. E continua, vamos lá. Ainda em Gênesis 37, vamos ver mais um paralelo entre Jacó, José do Egito e Jesus. Versículo 18 de Gênesis 37. E viram-no de longe, e, antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: eis lá vem o sonhador Mó. Vide, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Então, outra semelhança foi a rejeição e a conspiração para matá-lo. Aqui o que nós lemos foi justamente os irmãos de José, que ele ia buscar, e ao ver ele de longe, já estavam tramando matá-lo. Isso porque eles tinham inveja do sonho que ele teve,
e não vamos adentrar nisso agora, mas eles então decidiram matá-lo. E os irmãos de José o desprezaram e conspiraram contra ele. Isso reflete exatamente o que houve com Cristo, com o Messias, que ele foi desprezado, foi rejeitado, foi levado à morte. Isso já era previsto lá em Mateus 26, versículo 4. Nós temos esse relato, e consultaram-se mutuamente para, com dolo, prenderem Jesus e o matarem. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Então, mais uma vez, aquelas pessoas a quem Jesus veio buscar e salvar, eram as mesmas pessoas que estavam conspirando, planejando, havendo rejeitado, estavam querendo agora conspirar para o matar. E Jesus foi então rejeitado pelos seus irmãos, em Abraão, é claro, né? João 1,11, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Essa referência aqui para os seus está falando sobre o povo judeu, sobre os descendentes de Abraão, que ele veio para toda a humanidade, é verdade, mas ele veio primeiramente aos judeus, tanto que até o ministério de Paulo, o evangelho não tinha ido aos gentios, aos não-judeus. A exceção é Pedro, lá no livro de Atos, ele teve o sonho de um lençol descendo com animais que não eram para os judeus comer, animais tidos como impuros, até hoje para os judeus, e Deus falou, através daquele sinal, para ele ir falar com um gentil. E aquele gentil era Cornélio, um romano, que havia enviado uns mensageiros em busca de Pedro, o que lhe foi revelado por Deus. Então, Pedro foi o primeiro que levou o evangelho aos gentios, mas foi uma única vez que houve. Fora isso, quem levou de modo mais concreto, de modo mais contundente o evangelho aos judeus foi Paulo, isso bem depois. Mas enfim, ele veio para a humanidade sim, mas ele veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Nós lemos lá em João, onde fala que Jesus veio ao mundo, ou seja, judeu, gentil, todo mundo estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Então, o mundo rejeitou, os judeus, os seus, também o rejeitaram, assim como Cristo e José também, ambos foram rejeitados. Vamos para João capítulo 1, versículo 14, nós vamos ver a separação e a vida em terra estrangeira, a separação em que eles foram levados para uma terra que não era a terra deles. Eles foram separados do seu habitat normal, digamos. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Cristo, ele se fez carne. Quer dizer isso, ele não era carne, ele se fez carne. Ele deixou a glória, ele desceu do céu e veio habitar aqui nesta terra. Jesus não era desta terra, mas ele veio para esta terra, ele foi para uma terra estranha, estrangeira. Ele não era deste mundo, mas ele veio para este mundo. Do mesmo modo que nós temos Jesus deixando a glória, o céu, deixando o Pai, como também lemos em João 16, 28, Jesus dizendo, saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Então ele está dizendo, eu deixei o Pai e vim ao mundo, porque ele não era deste mundo. Então ele deixou, ele foi para algum outro lugar. E José também fez isso, José foi levado ao Egito. José não era do Egito, ele se tornou do Egito, mas ele não era do Egito. José era da terra onde o povo de Jacó estava. Não tinha nada a ver com o Egito. Os irmãos dele foram para o Egito atrás de alimento por causa da fome da terra. Mas eles não eram no Egito, não moravam no Egito. Mas o que diz aqui em Gênesis 37, 28, passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alcançaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Então, do mesmo modo como Jesus deixou a glória, deixou o céu, deixou o Pai e veio para esse mundo, José deixou a sua terra e foi levado ao Egito. E aqui é interessante notar outro paralelo, que é a questão da traição. Porque a traição de Jesus foi por moedas.
Nós lemos aqui em Mateus 26 e versículo 15, e disse: que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. Que é Judas perguntando aos sacerdotes. E eles lhes estipularam 30 moedas de prata. Então aqui é esse preço aí, a traição que houve entre os dois. Lembrando o seguinte, traição só ocorre com alguém de confiança. Você não pode ser traído por um estranho. Foge no sentido da palavra. Traição nunca é feita por uma pessoa estranha. A pessoa estranha não pode trair. Quem traiu Jesus foi quem? Judas, um apóstolo, um que conviveu com ele. Ele era o tesoureiro. Ele o acompanhava no ministério. Eles comiam juntos, eles dormiam juntos, viajavam juntos, faziam tudo juntos. Pois é, quem traiu foi Judas. E antes de ser traído, Jesus olhou para Judas e falou: amigo, o que fores fazer, faça logo. Ele ainda chamou de amigo. Confiança. Do mesmo modo, não foram os ismaelitas que traíram José. Foram seus irmãos. Você acha que passou pela cabeça de José, que foi enviado para saber do bem-estar deles, se eles estavam bem, e para buscá-los? Passava pela cabeça dele que ele seria jogado num poço, numa cova, e depois tirado para ser vendido como escravo? Deus sabe lá onde? Veja bem, os irmãos venderam José aos ismaelitas. Eles não sabiam aonde os ismaelitas iriam levar José, se iriam matar José e vender José aonde, a que nação, a que país. Eles não faziam a mínima ideia. Pegaram o preço, que aliás foi 20 moedas de prata, Jesus foi 30, mas o preço de José foi 20 moedas de prata, mas enfim. Eles pegaram o dinheiro e pronto, acabou. Se foi levado para a China, ou para a Índia, ou para o Egito, eles não ficaram sabendo, não tinham interesse, não tinham como saber do mesmo jeito. Então ele foi vendido para nunca mais ser encontrado, nunca mais ser visto. Então nós temos aí então essa semelhança também. Vamos olhar Isaías 53. Isaías 53, versículo 9. Outra semelhança é a falsa acusação e a prisão de ambos. Diz assim Isaías 53, 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Isso aqui é Isaías, séculos antes de Cristo, onde foi profetizado que ele seria colocado na sepultura com os ímpios. Que ímpios? Humanos, pecadores. Ele foi enterrado com os humanos, pecadores, como Jesus foi num sepulcro cortado na rocha para um ser humano, que sem dúvida era um pecador, porque todos são pecadores, todos pecaram, e todos instituídos estão da glória de Deus. E fala aqui que ele, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Pois é, Jesus nunca pecou, nunca quebrou nenhuma lei, nunca cometeu injustiça, mas ele foi então acusado disso. E também José foi falsamente acusado e preso e sofreu injustamente. Igual quem? Igual a Cristo. Outra semelhança. Isso pronuncia de José as falsas acusações, o julgamento e o sofrimento inocente de Cristo. Mateus 26, 59. Ora, os principais sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte, e não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam. Mas por fim chegaram 2 testemunhas falsas, e disseram isto dele: eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Mas pastor, Jesus falou isso de fato? Sim, ele falou isso. E ele explica que ele se referia ao corpo dele, que seria edificado em 3 dias. Mas enfim, ele foi falsamente acusado, assim como José foi falsamente acusado. Mas pastor, qual foi a falsa acusação que colocou José na prisão? Vocês lembram que ele foi trabalhar, uma vez chegou no Egito, foi vendido, foi comprado com um tal de Potifar, capitão do faraó, e foi trabalhar na casa dele, e era um bom mordomo, e Potifar colocou ele carregado de tudo que ele tinha,
das finanças, da casa, de tudo. Era o chefe dos outros escravos também. E a mulher de Potifar tentou seduzir a José, e José recusou e caiu fora. E ela então o acusou. Ele saiu e deixou a sua túnica superior, e aquela foi a prova, digamos. Mas eu digo e mantenho que Potifar não acreditou na própria mulher. Mas ele precisou fazer alguma coisa. Se ele realmente tivesse acreditado que José teria tentado se forçar com a sua esposa, você acha que ele seria preso ou seria morto? Eles matavam escravos por muito menos. Escravos não tinham direito nenhum. Escravos eram mortos por muito menos, quanto mais uma acusação dessa. Então José não morreu porque Potifar valorizava e apreciava ele, ao ponto, talvez ele conhecia a mulher que tinha também. Eu acho isso, se ele lê entre as linhas, só pode ser. Talvez ele conhecia a mulher que tinha, e talvez, e ele conhecia quem era José e o caráter de José, e ele confiava em José. Tanto que ele disse para a esposa de Potifar, ele falou: como eu vou fazer isso? Como você está me chamando para fazer isso? Seu esposo me colocou encarregado de tudo que ele tem. Eu só não tenho acesso a você, a sua esposa. Ao demais, eu tenho acesso a tudo. Eu sei de tudo, eu faço tudo. Como é que eu vou fazer isso com ele? E ela insistiu, e ele então caiu fora. Então, eu acredito que Potifar não acreditou que José tentou fazer aquilo. Mas ele não podia, por uma questão até de testemunho, até para não ficar coisa muito feia, mandou ele para a cadeia, mas não o matou. Ele poderia ter matado ali na hora, por bem menos, mas não fez. Então, houve isso também. Mas essa foi a acusação falsa. Tá? José não tentou se forçar na mulher de ninguém, mas foi essa acusação. E ele foi preso por uma falsa acusação, assim como Jesus foi preso por uma falsa acusação. Olhem comigo para Filipenses capítulo 2, e nós vamos ver então aqui a exaltação, a elevação de ambos após o sofrimento, após a angústia. Filipenses 2:9. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, falando sobre Jesus, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então a exaltação de Cristo foi quando? Foi após a morte e a ressurreição. E ele foi, como nós vemos aqui, ele foi exaltado soberanamente ao lado do Pai. Ou seja, ele era soberano sobre tudo. Inclusive, Mateus 28, na grande comissão, Jesus falou o quê? Todo poder me é dado. Aí ele fala, por isso vá pregar o evangelho, ensinando, batizando, todas as coisas que vos tenho ensinado. Porque todo o poder foi dado a ele foi soberanamente exaltado. Depois do seu sofrimento, depois da sua morte. Do mesmo jeito, José foi levado do cárcere, não da morte, evidentemente, mas do cárcere direto ao trono do Egito. Gênesis 41, e no versículo 41, disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel de sua mão, e pôs na mão de José, e o fez vestir as roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. José foi exaltado soberanamente. Lembre-se que o Egito, naquela época, era a potência mundial. Era a nação mais poderosa, mais rica, com maior exército, era o mais tudo. Seria hoje, como dizer, os Estados Unidos da América, a nação mais poderosa. E quando fala aqui que ele tirou o anel e deu para ele, não foi um anel, um presente, está aqui uma joia, algo precioso. Não. Aquele anel representava a autoridade. Naquela época as pessoas tinham anel, pessoas de importância tinham anel, e tinha ali, geralmente, o símbolo, ou algo que representava a autoridade, e aquele anel era a assinatura. Eles assinavam com cera ou com barro às vezes, e eles colocavam então aquele anel, era uma espécie de um carimbo, que era então selado. Então o que Josué recebeu do Faraó
foi nada mais, nada menos do que uma carta em branco, um cheque em branco. Falou, ó, esse anel aqui ele dá autoridade. Por isso que menciona um anel. Você pode fazer o que você quiser, você manda em tudo e em todos. Você só não manda em mim, que eu sou o faraó, mas o resto está debaixo do seu comando. Então, assim como José do Egito foi exaltado soberanamente, Cristo também foi exaltado soberanamente. Todo o poder foi dado a ambos. Todo o poder sobre a terra, céu e a terra, e para José do Egito, todo o poder sobre o Egito. Por último, vamos para Isaías 53. Isaías 53, versículo 11. E nós vemos outra semelhança, outro paralelo. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então Jesus Jesus é o Redentor Supremo, trazendo salvação e vida a muitos. O famoso versículo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Do mesmo modo como Cristo é o Redentor, aquele que dá a vida eterna, José também foi o Redentor, não só do Egito, mas também das nações ao redor do Egito, salvando muitas nações, povos inteiros, da fome e da morte. Em Gênesis 41, versículo 56, havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Então também José foi um agente de Deus para preservar em vida muitos povos, inclusive o povo de Israel, inclusive o povo judeu, que vieram para ele comprar também. E vocês conhecem a história, foi nessa vinda que seus irmãos viram, ele reconheceu seus irmãos, e após alguns encontros ele se revelou, houve aquela reconciliação, e acabou que Faraó disse para José chamar o seu povo para habitar na terra do Egito, onde passaram muito tempo e depois não foram tão bem tratados assim gerações mais tarde, e teve a fuga, aquela história com Moisés, etc, etc. Mas enfim, aí já é outro assunto, mas o povo de Deus foi usado, então, o Egito foi usado para preservar o povo de Deus com vida através daquela fome. Então não só o Egito foi salvo, não só as nações foram salvas, mas mais importante, o povo de Deus foi salvo e preservado, que dali sairia, claro, o Messias. Então, nós devemos sempre entender esse paralelo com José do Egito e com o Cristo. E José do Egito é um personagem que nunca é mostrado nada negativo, nada de errado que ele fez. Nós podemos encontrar todos os personagens que me vem à mente, que eu posso pensar, todos os personagens é mostrado o bom e o ruim, o bonito e o feio. E é uma das coisas que atesta a origem divina da Bíblia. Da gente falar, não, a Bíblia foi escrita por homens. Gente, se a Bíblia tivesse sido escrita por homens, não ia mostrar o podre dos homens. Mas você pode ver, qualquer personagem, você vai ver tanto as coisas boas que fizeram, como as falhas deles, todos eles, Moisés, Abraão, Jacó, Isaac, Pedro, Paulo, Davi, Salomão, todos, não existe. Você não vai encontrar um personagem que tem algo de errado que ele cometeu, relatado nas páginas da Bíblia. Menos um, José do Egito. Por quê? Porque ele era uma figura do Cristo. Não estou dizendo que José não tinha pecado. José tinha pecado, como todo homem tem pecado, como todo ser humano tem pecado, como toda carne tem pecado. Então José do Egito era um pecador, não estou dizendo que ele não era, mas não está relatado nada na Bíblia. Não quer dizer que só porque não está na Bíblia ele nunca pecou, não é isso. Mas o que está interessante é que na Bíblia é omitido qualquer coisa de errado que ele tenha feito, e que de fato ele com certeza cometeu, porque era humano, mas não é então
encontrado, mas nós devemos viver de tal modo que nós possamos lançar uma sombra. Mas eu só posso lançar uma sombra se eu tenho Cristo próximo de mim. Se tem uma fonte de luz, nós vamos lançar uma sombra. E nós devemos viver assim, perto de Cristo, próximo a Cristo, a modo de lançar uma sombra por onde passamos, dando testemunho e atestando ao fato que Cristo existe. Como diz em Gálatas 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Devemos assim viver, para onde a gente passar, as pessoas possam ver Cristo em nós, refletido em nós, ver a sombra de Cristo em nossa vida, nas nossas palavras, nos nossos atos, nas nossas ações e as nossas vidas, porque Cristo brilha. E nós podemos então lançar essa sombra da vida, da obra e do ministério dele, para que todos possam ver e glorificar o nosso Pai que está nos céus.